Olá, investidores! Vamos agora para a segunda aula, onde abordaremos termos para entender melhor o mini contrato IN. O mercado financeiro é um ambiente de negócios bem dinâmicos, onde existe até um próprio dialeto. Então, para entender melhor o comportamento e tudo que nós vamos tratar aqui no curso de mini contrato IN, vamos abordar alguns termos. Vamos então começar pelo Dow Jones. É um dos índices mais importantes do mercado norte-americano. Ele é responsável por acompanhar o desempenho de ações das 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Os componentes usados para calcular o índice são escolhidos pelo Wall Street Journal. Agora vamos falar sobre o S&P 500. O S&P 500 é a abreviação de Standard Poor's 500. É o índice que mede a variação média diária das 500 principais ações negociadas na Bolsa Norte-Americana, entre NYSE e Nasdaq. As ações que o integram são qualificadas de acordo com a sua liquidez, participação no mercado e representação industrial. Agora, um termo bastante utilizado no mercado é o Fed, o Federal Reserve. O que significa? É o Banco Central dos Estados Unidos, que é responsável por formular a política monetária no país, além de regulamentar e supervisionar o sistema bancário norte-americano. Agora vamos falar sobre o FONC, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos. É quem define a taxa de juros do país. Ele supervisiona as operações do mercado aberto norte-americano, e suas decisões influenciam diretamente nos ativos operados nas bolsas de valores do mundo todo. Funciona mais ou menos como o nosso Copom aqui no Brasil. O payroll é um dos dados mais importantes que o investidor de mini contratos precisa acompanhar. É um relatório oficial dos Estados Unidos, divulgado toda a primeira sexta-feira do mês, que é relacionado aos empregos criados nos Estados Unidos. Isso influencia diretamente os mercados financeiros e causa bastante volatilidade no mercado. Falando de volatilidade, no mercado financeiro, a volatilidade refere-se à frequência e à intensidade da oscilação das cotações dos ativos financeiros da Bolsa. Agora, falando sobre o mercado internacional, temos o VIX. O índice VIX, Volatilidade Index, ele é conhecido como o índice do medo. Mede a volatilidade das opções sobre as ações do índice S&P 500 e é usado para apontar os momentos de alta tensão no mercado. É um indicador bastante importante para quem opera num mercado com tamanha volatilidade e oscilação de preço. Um outro termo bastante importante é o risco sistêmico. Ele indica um risco que afeta a economia de uma forma geral, como uma alta variação na taxa de juros ou um colapso no sistema financeiro de capitais. Agora, falando um pouco mais da parte operacional do mercado, temos dois termos conhecidos: o trader, que é o autônomo ou profissional que opera na B3, os mini contratos, e tradar, que é quando o investidor compra ou vende os mini contratos na bolsa. Aproveitando que eu falei em especulação, vamos definir um pouco melhor. A especulação consiste na aposta do trader em operar os mini contratos na compra ou na venda para oferir lucros no curto prazo, assumindo, claro, maiores riscos nesse tipo de operação. Bom, como falamos de especulação, vamos também falar de hedge. O hedge é uma estratégia que tem o objetivo de proteger as operações financeiras das oscilações de preço. Ao utilizar essa tática, o trader assume uma posição em outro mercado e assim ele diminui os riscos nos outros ativos. Bom, vamos agora falar sobre os prazos dos traders. Temos aí o day trade, que é quando você opera dentro do mesmo dia, ou seja, do mesmo pregão. O swing trade, que é quando você abre uma posição em um dia, um pregão, e fecha só depois de alguns dias ou depois do próximo dia. E o position trade, que é quando você abre uma posição e carrega aquela posição por um tempo bem maior. Dentro da estratégia de trading, temos o que chamamos de scalping, que é quando o trader opera pequenas variações de preços, abrindo compras e vendas bem rapidamente dentro do próprio pregão. Agora vamos falar sobre derivativos, que são contratos que derivam do preço de outros produtos, ou seja, o mini contrato do índice acaba variando de acordo com o Ibovespa, como já falamos durante o curso. Então existe um ativo objeto e o derivativo, que acaba sendo o mini contrato. Um jargão bastante utilizado no mercado é o andar de lado. O que seria isso? É quando o mercado faz poucas variações de preço, Normalmente o mercado se comporta em tendências de alta ou de baixa, No caso do andar de lado, o mercado fica estável. Um termo bastante conhecido no mercado financeiro é o book de ofertas, que é uma ferramenta que lista todas as ordens de compra e de venda dos interessados em operar os mini contratos de índice ou qualquer outro produto listado na B3. Um termo também utilizado no mercado é o buy e o sell,
né? Onde o buy seria a compra daquele ativo e o sell seria a venda daquele ativo. Agora, dois termos bastante importantes no mercado. A corretagem, que é o valor que a corretora cobra o investidor por transacionar ou por operar aquele mini contrato do IN, aí no caso, né? E os emolumentos, que são taxas cobradas pela B3 nas operações de compra e de venda do mini contrato IN. No nosso dia a dia, temos um termo também bastante conhecido que é o intraday, que é o período desde a abertura até o fechamento do pregão. Quando falamos de leilão, temos duas abordagens. O leilão de pré-abertura, que acontece nos 15 minutos que antecedem a abertura do pregão, e o leilão de fechamento, que acontece durante os 5 minutos finais até o fechamento do pregão. Bom, vamos agora falar sobre ordem. Ordem é a orientação que o cliente passa para a corretora de execução da compra ou da venda do mini contrato de índice. Existe aí uma diferença entre as ordens. A ordem a mercado e a ordem limitada. A ordem a mercado acontece quando o trader especifica apenas a quantidade que quer fazer daquele mini contrato e não exatamente o preço. Então ele aceita pagar o preço que está naquele momento sendo negociado. A ordem limitada é uma ordem que pode ser executada num preço igual ou inferior especificado pelo trader. O slippage ou spread é um termo usado para definir a diferença entre o preço pretendido ao executar uma ordem e o preço real executado. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de stop. O stop loss é uma ordem de venda ou recompra que é programada no sistema para disparar automaticamente, caso o valor do ativo seja atingido, ou pode ser a variação do mini contrato de acordo com o percentual estabelecido. Já o stop gain ele te ajuda a sair no ganho de um ativo. Então você vai determinar um percentual ou um preço determinado e quando aquele preço for atingido durante o pregão, o seu stop gain será acionado no mercado, fazendo com que você saia ganhador daquela operação. Aproveitando que eu falei de stop, existe um conceito importante no mercado atual de mini contrato, que é a zeragem automática. É quando a corretora te estopa por você ter atingido o limite da sua margem de garantia. Então fiquem atentos em relação a isso. Essa é uma dinâmica normal em relação aos mini contratos. Para finalizar, vamos falar de RLP. A RLP é um tipo de oferta criada pela B3 para viabilizar ou fortalecer o mercado de mini contrato, trazendo benefícios para o investidor pessoa física que opera esse tipo de contrato. Esse tipo de oferta possibilita o aumento da liquidez desse tipo de contrato na sua negociação e melhora a execução desse tipo de operação. Cabe lembrar que o investidor precisa habilitar a RLP na sua corretora. Chegamos então ao final da aula número 2. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre hedge e especulação, como é que funciona, quais são as diferenças. Então vamos lá!